Então vamos lá, doutores, falando aí da nossa Lei dos Crimes Ambientais, legislação penal especial, né, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Antes de darmos início, né, aos comentários acerca da legislação, eu gostaria somente de lançar algumas críticas da legislação acerca da Lei dos Crimes Ambientais. Eu entendo que ela deveria ser mais protetiva, tá? Eu entendo que a lei deveria ser mais protetiva. Pessoal, o legislador ele teve uma chance magnífica de tutelar, né, o meio ambiente e impor sanções mais severas. Mas qual que é o objetivo dessa lei? O objetivo dela é impor pena? É levar o indivíduo para o cárcere? Não. É proteger o meio ambiente. É reparar os danos ambientais. É evitar os danos ambientais. Porém, essa legislação, pessoal, quando falamos aí de lei dos crimes ambientais, nós nos deparamos com alguns problemas. Um dos primeiros problemas da lei, que eu vou comentar logo de início, é o excessivo número de normas penais em branco, em que o preceito lacunoso, obviamente, ele tem que buscar a complementação em outros dispositivos legais, inclusive de natureza extrapenal, tá, doutores? Também o comportamento proibitivo ele não deve ser enunciado, né, de forma vaga ou complementado por dispositivos legais ou atos normativos extravagantes. Outro defeito que essa lei possui também, né, que eu estou comentando, é o número de tipos abertos, doutores. Então, com certa frequência, a lei faz emissão a disposições externas, a normas e conceitos técnicos. Este é um dos grandes problemas dessa legislação penal especial. Turma, mas tudo bem, falando aí de lei dos crimes ambientais, lembrando que essa proteção penal do meio ambiente, né, a proteção desse bem jurídico, esse bem jurídico protegido, ele partiu do nosso legislador constituinte. Lá no artigo 225, vai lá no artigo 225, parágrafo 3º, que eu já comentei várias vezes. Acompanhe aí o artigo 225, parágrafo 3º. O que ele diz? Turma, o artigo 225 nos ensina que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Já comentei na aula de responsabilidade administrativa, introdução ao estudo, que é a tríplice penalização. Então, eu posso sofrer uma sanção administrativa, uma obrigação de reparar o dano, bem como responder pelo crime. Nossa, professor, o senhor está falando, eu não entendi ainda. Calma, vamos lá. Eu vou falar da parte geral da Lei dos Crimes Ambientais e vou tratar também da parte especial da Lei dos Crimes Ambientais, tá? Já falamos das responsabilidades administrativas lá dentro da Lei dos Crimes Ambientais, que foi do artigo 70 até o artigo 76. Falei da responsabilidade administrativa, que é objetiva. Na relação contratual, STJ já entendeu que é subjetiva, né? Falei da responsabilidade civil por dano ambiental, que ela é objetiva, pautada na teoria do risco integral, e a responsabilidade penal ambiental, ela é objetiva ou subjetiva? Como que é, turma? Não é legislação penal especial? Não. Subjetiva. Fala, doutor. Fala de novo. Subjetiva. Subjetiva, né, doutores? Pessoal, agora eu vou lá. Lembrando que o decreto 6.514 regulamentou essa lei, já comentei. Parte geral vai do artigo 2º até o 28, que eu vou tentar comentar hoje. E os crimes em espécie vai do artigo 29 a 69A. Turma, mas olha só, atenção. Já comentei alguns problemas da lei e o Ednan já comentou que a responsabilidade penal ambiental ela é subjetiva. Turma, abra o artigo 2º da lei. Por favor, todo mundo, vamos lá. Olha aí o artigo 2º. Eu vou tentar dividir a tela com vocês para a gente ler junto, para que possamos realizar a leitura juntos. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui algumas decisões. Sim. Só um minuto, pessoal. Deixa eu tentar dividir aqui com os senhores a tela. Só um instante. Não, tá difícil. Vamos lá. Acompanha por aí, turma. Tá dando trabalho aqui. Começou até a querer travar, estão vendo aí?
Pessoal, a responsabilidade penal por dano ambiental, ela é, sem sombra de dúvidas, conforme o colega Edinan acabou de salientar, subjetiva. Vamos lá. Por gentileza, acompanhe o artigo 2º da lei. Todo mundo está com a lei aí? Turma, a lei diz o seguinte: quem de qualquer forma concorrer para a prática dos crimes que estão elencados na lei dos crimes ambientais, obviamente vão incidir nas penas a esses combinadas, claro. Turma, na parte inicial do artigo 2º, na medida da sua culpabilidade. Então, a culpabilidade daquele que cometeu o crime ambiental é elemento essencial. Portanto, a responsabilidade penal ambiental, ela é, sem sombra de dúvida, subjetiva. Todo mundo entendeu bem? Tranquilos? Continuando. Pessoal, quando falamos... Está cortando aí, doutores? Se estiver cortando, me avise. Está indo bem? Está indo bem, Laísa? Falando aí do fato típico, né, da tipicidade, que é um dos problemas que eu comentei lá no início, né? Lembrando que o que vai dificultar sobremaneira o desenho dos tipos penais é justamente o fato do meio ambiente com todos os seus elementos, né, que ele pode compreender, com toda a complexidade do meio ambiente. Obviamente, os elementos ambientais eles são holísticos, né, pertencem a um todo e sistêmicos, estão concatenados, o que vai dificultar aí a tipicidade com relação ao crime, né? E já comentamos também, né, que nos delitos contra o meio ambiente a detalhada e exaustiva descrição do comportamento do agente, na maioria das vezes, mostra-se bastante difícil. Portanto, a lei precisa buscar, né, disposições externas, bem como conceitos técnicos. Turma, falando aí do elemento subjetivo da culpabilidade do agente, já comentei e estou comentando de novo. A responsabilidade penal ambiental, ela é subjetiva. E qual é o bem jurídico tutelado? É o bem ambiental, né, que é essencial à sadia qualidade de vida. Turma, comentando aí o sujeito ativo, quem pode cometer crime ambiental? Pessoal, qualquer pessoa física ou jurídica. E quem é o sujeito passivo nos crimes ambientais? É o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado, né, doutores? Pela conduta criminosa, no nosso caso, é a coletividade, né? Está lá no artigo 225, que o caput da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Acompanharam bem até agora? Tá tranquilo? Lembrando que eu estou na parte inicial ainda, tá, turma? Mas não tem pressa. Nós vamos comentar a lei. Pessoal, como regra, os crimes ambientais são comuns. Quer dizer o quê? Qualquer um pode cometer, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Bem como aí no artigo 2º, lá na parte final, dá uma olhada aí no artigo 2º, aquele preposto, presidente, mandatário, que tomou conhecimento de crime ambiental e nada fez, aquela pessoa estritamente ligada à pessoa jurídica, que tomou conhecimento de crime ambiental, do cometimento de crime ambiental e nada fez, vai responder por esta omissão. Acompanharam? E também a lei, no seu artigo 3º, que tratou aí, né, em especial no parágrafo único, da dupla imputação ou coautoria necessária. Quer dizer o quê? Sempre que uma pessoa responder por crime ambiental, haverá uma pessoa jurídica responder por crime ambiental, haverá uma pessoa física que também responderá. Turma, pessoa jurídica pode cometer crime ambiental? Sim ou não? Pode. É inconstitucional? Não. Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º, pessoa física ou jurídica vai responder com base na tríplice penalização. Olha o artigo 3º aí, agora, e eu já comento se a pessoa jurídica pode ou não cometer crime ambiental. Abra o artigo 3º da lei, por favor, turma. Olha só o que diz o artigo 3º. O artigo 3º diz o seguinte: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, né, com base na lei dos crimes ambientais, no caso em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual, ou do seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade, que foi o que eu comentei agora. Se o representante da pessoa jurídica, atenção, tomou conhecimento e nada fez, também vai responder por esse crime ambiental lá na parte final do artigo 2º, né? Que é aquele que tomou conhecimento e deixou de impedir. Então, olha só, as pessoas jurídicas vão responder por crime ambiental de acordo com o artigo 3º, bem como, doutores, atenção, bem como nos casos ou nas decisões tomadas por seu representante legal. Porém, atenção, no interesse ou benefício da sua entidade. Acompanhe.
E o parágrafo 1 nos ensinou que a responsabilidade da pessoa jurídica não vai excluir das pessoas físicas, que sejam autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, que foi a parte que eu acabei de comentar. Então, pessoa jurídica, Laísa, pode cometer crime ambiental? Juliana, pode. Edinã, pode? Pode. Mas, professor, eu vou levar a pessoa jurídica para o cárcere? Não. A lei dos crimes ambientais tratou de forma específica das penas aplicáveis à pessoa jurídica. Quem está com a lei aí, vai lá no artigo 21. A pessoa jurídica ela vai responder por medidas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade e multas. Turma, eu vou aplicar uma pena privativa de liberdade para a pessoa jurídica? Não. Então, o legislador tratou das sanções para a pessoa física, bem como para a pessoa jurídica. Inclusive, no artigo 21, para quem está acompanhando aí, até o artigo 24, ele foi voltado para as sanções aplicáveis à pessoa jurídica. Inclusive, olha aqui, o professor vai comentar com os senhores. Olha uma pena para a pessoa jurídica do artigo 24, turma. Olha a pena do artigo 24, que é a liquidação forçada. A pessoa jurídica que for constituída preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, terá decretada sua liquidação forçada e todo o seu patrimônio será perdido em prol do Fundo Penitenciário Nacional. É uma pena de morte para a pessoa jurídica. Literalmente, a pessoa jurídica ela deixa de existir. Por quê? Ela foi constituída com a finalidade de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental. Tá bom? É uma extinção. A pena de liquidação forçada está no artigo 24. Eu vou comentar de novo. O artigo 21 estabelece as sanções aplicáveis à pessoa jurídica. Tem pena privativa de liberdade? Não. Eu vou levar a pessoa jurídica para o cárcere? Obviamente que não. Mas, turma, a pessoa jurídica pode cometer crime ambiental? Está no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Está na legislação penal especial que eu estou comentando, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Tá bom, doutores e doutoras? E está aí no seu artigo 3º, que eu acabei de comentar. Bem como, doutores, eu não posso deixar de lado o fato, né, das teorias voltadas para essa questão. Então, é constitucional a pessoa jurídica cometer crime ambiental? Sim. Então, para a teoria da realidade organicista, né, essa teoria ela foi elaborada na Alemanha, né, por Otto Schäfer. Para essa teoria da realidade organicista, a pessoa jurídica ela não vai se confundir com a pessoa física que a representa. Sendo assim, ela pode cometer crimes, ela pode delinquir. Então, para a teoria da realidade organicista, estou repetindo, é constitucional e a pessoa jurídica pode cometer crimes. Tá certo? Por quê? Turma, porque a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica. E nós temos a teoria contrária, né? Que diz que é inconstitucional. Por quê? Para a teoria da ficção, né? Foi idealizada por Savigny. Essa pessoa jurídica, ela não tem vontade própria. Sendo assim, não pode delinquir. E no Brasil, essa teoria é defendida pelo professor Miguel Reale Júnior, tá? Teoria da ficção. Então, olha só. Para a teoria da ficção, a pessoa jurídica não tem vontade. Se ela não tem vontade, ela não pode cometer crimes. Tá bom? Turma, até agora tá tranquilo? Sossegados? Abre aí o artigo 4º, por favor. Vou fazer agora, já comentei o artigo 2º, já comentei. Lembrando que qualquer um pode cometer crime ambiental, pessoa física ou jurídica, né? E quem é o titular do bem ambiental? É a coletividade. Turma, já comentamos o artigo 2º, né? Que a culpabilidade do agente ela tem que ser levada em consideração e o responsável pela pessoa jurídica que tomou conhecimento e nada fez no caso de omissão também vai responder por esse crime. Não se esqueçam, está na parte final do artigo 2º. Comentamos o artigo 3º, né? Que trata da tríplice penalização, inclusive, da pessoa jurídica. E agora eu vou comentar o artigo 4º, combinado com o artigo 24. Antes deste fato, eu comentei, né? Que o legislador, ele tratou aí do artigo 21, 22, 23 e 24, das sanções aplicáveis à pessoa jurídica, tá bom? Olha o artigo 4º da lei. Leia, por favor, acompanha comigo, doutores. O artigo 4º trata da desconsideração da personalidade. Ele diz o seguinte: poderá ser desconsiderada a personalidade, no caso da pessoa jurídica, sempre
quando essa personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Turma, olha só, eu vou aprofundar agora no artigo 4. Quando falamos aí da desconsideração, né, nos modos aí do artigo 4, cumpre ressaltar, não tem no material dos senhores, mas eu estou falando aqui agora, né, que sempre que a personalidade da pessoa jurídica for um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, essa personalidade ela pode ser desconsiderada. Vocês já estudaram esse assunto. Lembrando que não é só o artigo 4º que trata da desconsideração. O artigo 4º da Lei dos Crimes Ambientais trata da desconsideração. O artigo 28 do CDC, que é a Lei 8.078/90, também trata desse assunto. O artigo 50 do Código Civil também trata desse assunto. O artigo 133 do novo CPC, lá no seu parágrafo 2º, que fala da desconsideração de forma inversa, inclusive, doutores. Eu acho que é 133. Ednan, se o senhor estiver acompanhando aí, depois abre o novo CPC e confirma aí para mim. A Lei 13.105, 2015, né, o novo Código de Processo Civil brasileiro. Olha, esse é o artigo 133, que trata, no parágrafo 2º, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive de forma inversa. Por quê? A doutrina sempre acatou esse entendimento, o STJ também, só que a legislação não tratou de forma expressa, o novo CPC tratou, tá bom? E eu posso combinar o 133 com o parágrafo 4º? Posso. Eu posso aplicar a desconsideração da personalidade, bem como a desconsideração de forma inversa nos modos do novo CPC? Posso. Todo mundo anotou? Então vamos lá. Turma, então quando houver confusão patrimonial, por exemplo, Laísa, olha só, eu estou cometendo crime ambiental, eu estou cometendo dano contra o meio ambiente, estou ocultando o meu patrimônio. A personalidade jurídica se tornou um obstáculo. Pode o juiz desconsiderá-la, alcançar o patrimônio dos sócios e reparar o dano? Pode. Mas atenção, turma, de acordo com o artigo 4º, que trata dessa desconsideração, a pessoa jurídica continua a ter a sua vida normalmente. Atenção, essa desconsideração ela é temporária. Eu desconsidero, alcanço o patrimônio, reparo o dano ambiental e tudo continua normalmente. Acompanharam? O que é diferente da liquidação forçada. Vamos dar um salto. Vamos lá no artigo 24 de novo, que inclusive a doutrina criticou muito esse artigo 24, falou que no ordenamento jurídico brasileiro não existe pena de morte, salvo em caso de guerras, levando em consideração que a Lei dos Crimes Ambientais é a legislação penal especial, tratou das pessoas físicas e tratou de forma específica das pessoas jurídicas. Sendo assim, essa sanção de extinção, ela não é constitucional. Turma, esquece. É. Mas esse crime, atenção, de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental do artigo 24, ele é normal? Não. É raro. Comprovar que a pessoa jurídica foi constituída ou utilizada preponderantemente para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental é muito difícil. Eu posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Uma grande madeireira devidamente estruturada há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. É uma madeireira, né, onde os proprietários são pessoas respeitáveis. Só que eles estão comercializando de forma ilícita madeira, né, que é protegida por lei, que não pode ser cortada. Eles vão lá, criam uma outra pessoa jurídica, para quê? Para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, para ocultar o cometimento de seus crimes, entenderam? Na prática poderia acontecer dessa forma, né? Então, olha só, turma, a liquidação forçada do artigo 24, vamos ler o artigo 24? Acompanhe aí comigo, doutores. Todo mundo está com o artigo 24 em mãos? Eu vou ler, posso ler? Sim ou não? A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental terá decretado a sua liquidação forçada e todo o seu patrimônio será perdido em prol do Fundo Penitenciário Nacional. A lei aí não fala Fundo Penitenciário Nacional, Laísa? Você que está acompanhando, eu estou vendo daqui, não fala em Fundo Penitenciário Nacional. Sabe por que a lei trata de Fundo Penitenciário Nacional? Porque é uma pena de liquidação forçada. Fundo Penitenciário Nacional. Todo o seu patrimônio será perdido em favor do Fundo Penitenciário
nacional. É uma pena. A pessoa jurídica, doutores, deixa de existir. Então, se cair no seu concurso, diferencie a desconsideração do artigo 4º da Lei dos Crimes Ambientais com a liquidação forçada do artigo 24. Já comentamos aí boa parte dos seus pontos. Desconsideração é temporária, reparou o dano, recuperou o dano, a pessoa jurídica volta a ter a sua vida normalmente. A liquidação forçada, não. Se ficar comprovado que ela foi constituída preponderantemente com a finalidade principal de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, ela terá decretado a sua liquidação forçada. Doutores, ela deixa de existir. Ela morre. Tá certo, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida? Gente, quem tem dúvida, pergunta. Esse assunto cai muito em concurso, hein, doutores? Vamos lá. Turma, continuando aí. Lei dos Crimes Ambientais, comentamos o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º e o artigo 24. Bem como já falei do artigo 21 e vou continuar aí, né, explanando de forma específica a Lei dos Crimes Ambientais. Doutores, então após falarmos do artigo 4º, eu dou um salto para o artigo 6º. Acompanha aí, turma. O artigo 6º da lei, que eu já comentei, mas vou comentar de novo, diz o seguinte: para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. A lei disse a autoridade competente. Acompanharam? Não falou quem? Falou que é a autoridade competente. Leia-se. É aquele que está apurando o dano ambiental, o crime ambiental, enfim. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente ela tem que observar, turma. Atenção, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e as consequências dessa infração para o meio ambiente. Os antecedentes do infrator, turma, tem que ser levado em consideração, em especial com relação ao cumprimento da legislação ambiental. E, obviamente, né, o poderio econômico do infrator no caso de multa, né, a situação econômica do infrator. São motivos que nós precisamos, né, levar em consideração na hora do cometimento, né, ou na hora da gradação da penalidade e na hora da imposição dessa penalidade, tá bom? Turma, ainda, né, na Lei dos Crimes Ambientais, o artigo 8º da lei, acompanha aí o artigo 8º, doutores. O artigo 8º trata das penas, né? Olha só, acompanha comigo, quem tá com a lei aberta aí, ó. As penas restritivas de direitos da Lei dos Crimes Ambientais serão prestação de serviço à comunidade, que nós vamos estar falando, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Turma, olha só, interdição de direitos. Pessoal, vai lá no artigo 10º. Lembrando que quando eu comentei o artigo 72, parágrafo 8º da lei, doutores e doutoras, vou falar de novo. Quando o professor comentou o artigo 72, parágrafo 8º, ele falou o artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5. As sanções restritivas de direitos são, em decorrência da infração administrativa, proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Essa é a responsabilidade administrativa. Agora, já que eu comentei o artigo 8º, vai lá no artigo 10º. Olha o que diz o nosso artigo 10º, doutores. Atenção. O artigo 10º nos ensina o seguinte: as penas de interdição temporária de direitos, né, são a proibição de um contratado, né, de um condenado, contratar com o poder público, dele receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como participar de licitações pelo prazo de 5 anos, depois eu vou repetir, hein? Pelo prazo de 5 anos nos casos de crimes dolosos e 3 anos no caso de crimes culposos. Então, essa proibição de contratar com o poder público aí do artigo 10º é em decorrência de crime. 5 anos no caso de crimes dolosos, 3 anos no caso de crimes culposos. Já o artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5, é em decorrência da infração administrativa, né? Que é a proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos.
Agora, já que eu comentei o artigo 72, que é a indecorrência, que é uma sanção administrativa, comentei agora o artigo 10º, que é a indecorrência de crimes dolosos ou culposos. 5 anos se o crime for doloso, 3 anos se o crime for culposo, né? Então, olha só, turma, comentando aí agora, atenção, vamos dar um salto. Vamos lá no artigo 22 da lei, parágrafo 3º, que também trata de uma proibição de contratar com o poder público. Abre a lei aí, doutores. Agora, artigo 22, parágrafo 3º. Por favor, acompanhem comigo. As penas restritivas de direito da pessoa jurídica, turma. Eu não falei que do artigo 21 até o artigo 24, eu não comentei que do artigo 21 até o artigo 24 a lei tratou de forma específica da pessoa jurídica. Eu comentei de uma proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos em decorrência de responsabilidade administrativa, que está no artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5. Comentei agora em decorrência do crime, do artigo 10º, proibição de contratar com o poder público, receber benefícios e incentivos por um período de 5 anos no caso de crimes dolosos e 3 anos no caso de crimes culposos. Atenção, agora eu estou comentando uma proibição de contratar com o poder público do artigo 22, parágrafo 3º, que é específica da pessoa jurídica. Acompanhe o parágrafo 3º aí, doutores. Olha o que diz o parágrafo 3º. A proibição de contratar com o poder público, dele obter subsídios, subvenções ou doações, não poderá exceder o prazo de 3, de 5, de 3, não poderá exceder o prazo de 10 anos. Olha que sanção, que medida, que pena, restritiva de direitos pesada para a pessoa jurídica. Proibição de contratar com o poder público por um período de até 10 anos. E não pode exceder o prazo de 10 anos. Acompanharam aí? Tranquilos? Então, comentei 3 momentos da proibição de contratar com o poder público. Sanção restritiva em decorrência da responsabilidade administrativa, está no artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5, que é até 3 anos. Comentei o artigo 10º, que é em decorrência de crime, 5 anos se o crime for doloso, 3 anos no caso de crime culposo. E comentei aí, em decorrência, né, obviamente, uma proibição que é uma pena restritiva de direito específica da pessoa jurídica, que está no artigo 22, parágrafo 3º, que é a proibição, que essa proibição de contratar com o poder público não poderá exceder o prazo de 10 anos. Então, olha só, vamos lá, revisando. Já comentamos o artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 21, artigo 22, artigo 24, artigo 10º, artigo 8º. Agora, turma, que é muito importante, porque eu falei de multa, não falei? Falei que a multa em decorrência da responsabilidade administrativa tem início com R$50 e vai até 50 milhões de reais. Falei também, quando eu comentei o artigo 8º, doutores e doutoras, olha só, e ninguém me perguntou, falei da prestação pecuniária. Turma, a prestação pecuniária que foi citada no artigo 8º, que são as penas restritivas de direitos, ela está descrita no artigo 12 da lei. E essa prestação pecuniária ela vai consistir no pagamento de dinheiro. Atenção, doutores, não confundir com a multa em decorrência do crime, nem com a multa em decorrência da responsabilidade administrativa. A prestação pecuniária tem um fim social, acompanha comigo. Ela consiste, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada. Vou falar de novo, com fim social. E esta prestação pecuniária, né, este pagamento de importância que vai ser fixada pelo juiz, tá? Não poderá ser inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. E é muito importante lembrar que este valor será deduzido, tá? Este valor será abatido do montante de eventual reparação civil que for condenado o infrator. Então, essa prestação pecuniária que tem um fim social, deixa eu admitir o colega Ednan aqui de novo. Então, essa prestação pecuniária do artigo 12, viu, doutores, que tem um fim social, vai para a vítima ou para a entidade pública ou privada e tem um fim social e é de 1 a 360 salários mínimos. De 1 até 360 salários mínimos. Tá bom, doutores? Tranquilos? Pessoal, alguma dúvida até agora?
Lembrando que a prestação pecuniária, este valor pago, essa importância que será fixada pelo magistrado, que não pode ser menor que um salário nem superior a 360 salários mínimos, este valor será deduzido, será abatido do montante de eventual reparação, né, civil a que for condenado esse infrator. Tá bom? Tranquilos? Ficou claro, pessoal? Doutores e doutoras, comentamos artigo 2º, artigo 4º, artigo 6º, artigo 8º, artigo 10º, artigo 12º, tá? Fui lá no 21, no 22, no 24, tá, pessoal? Eu estou viajando por meio da lei. Lembrando que nós temos a multa em decorrência da infração administrativa. Nós temos a prestação pecuniária que tem um fim social, tá? Atenção, que é uma pena restritiva de direitos. E nós temos ainda, doutores, olha aqui, pessoal, acompanha comigo. Nós temos ainda a multa em decorrência do crime. Eu gosto de comentar o artigo 29, porque está mais próximo. Abra o artigo 29 aí, por favor, pessoal. Olha a conduta do artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais. Matar, caçar, perseguir animal silvestre, né? Acompanha aí, doutores. Artigo 29, todo mundo está acompanhando? Matar, perseguir, caçar, apanhar espécimes da fauna, né, que são animais silvestres, né, sem a devida permissão ou em desacordo com a licença ou autorização, né, recebida. Olha a pena desse crime do artigo 29, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Turma, essa multa é em decorrência do crime. Mas eu vou comentar o artigo 18. Vou repetir de novo. Essa multa é em decorrência do crime. Então, nós temos a multa pela responsabilidade administrativa, nós temos a prestação pecuniária e a multa em decorrência do crime. A multa, olha a observação aí, doutores, a multa em decorrência da responsabilidade administrativa vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Estadual do Meio Ambiente ou Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou outro fundo devidamente elencado em lei. Já a multa em decorrência do crime vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Tá bom? Doutores, está terminando o nosso tempo. Eu vou voltar na próxima aula. Lembrando que na próxima aula eu só vou revisar a responsabilidade penal e vou terminar a Lei dos Crimes Ambientais. Vou usar os 2 tempos para terminar a Lei dos Crimes Ambientais. Turma, dúvidas? A Laísa já falou ali de forma, né, firme. Não. Dúvida? Juliana, Larissa, Júlia, Ana Clara, Fernanda, Natália, Dinan. Dúvida com relação à Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que é uma legislação penal especial. Alguma dúvida? Da minha parte, professor. Sem dúvida. Sossegado, pessoal? Depois, viu, Dinan? Pode abrir aí, tá, doutores? Joga no YouTube aí, aula sobre Lei dos Crimes Ambientais. Vamos lá. E depois olha e prestem atenção. Eu estou aprofundando, estou comentando a lei com os senhores nos mínimos detalhes, tá? E eu sempre faço questão de apresentar os posicionamentos, hein? O professor aqui não é senhor da verdade nem da razão, não, tá? Tanto é que na aula passada, quando o Ednan falou da palestra, quando eu vi um entendimento, falei, opa, eu tenho que ser mais claro com a turma, porque senão vai ficar parecendo que eu estou, né, ensinando de forma errada. Muito pelo contrário, né? Esse professor faz questão, inclusive, de postar os julgados, entendimentos e assim sucessivamente. Mas até agora, com relação à Lei dos Crimes Ambientais, está tranquilo, sossegado? Beleza, tranquilo, obrigado, Dinan. Que isso, dedicação faz parte da minha obrigação, né? Essa é a minha função enquanto professor. Sou obrigado a ter comprometimento. Nunca me esqueço o dia que um aluno me disse, professor, o senhor tem muito comprometimento com a turma. Eu tenho, realmente. Eu faço de tudo para que eu possa ministrar a aula da melhor forma possível. Se eu estiver errado, tenho toda a humildade do mundo de dizer. Estou errado, me desculpem, errei. Vamos voltar. Pessoal, Lei dos Crimes Ambientais, próxima aula, dou continuidade na legislação penal especial, tá bom? Até lá, obrigado, fiquem com Deus. A aula foi gravada e será postada no ambiente virtual de aprendizagem. Estarei online aqui, tá? No nosso grupo da turma, bem como lá no ambiente. Qualquer dúvida, me chame. Um abraço, fiquem com Deus. Próxima aula, continuo Lei dos Crimes Ambientais, tá bom? Até!